Oi, gente. Desculpem a falta de educação do amiguinho, né? Mas aí dá vontade de tossir bem na hora. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós estamos juntos. Coisa boa, né, gente? Coisa boa. Estão acostumados a ver professor Maurício Martins junto com o Pelizari. Só que, pô, fazer o quê? Se a biologia é o momento, biologia é o que há, a biologia está na mídia, e aí é por isso que a gente está fazendo essa aula especial para você. Sabe de onde? Do novo estúdio do Descomplica. Podia falar isso? Podia? A gente está estreando o novo estúdio do Descomplica. Fazer o quê, né? Então peço para você, sabe o quê? Hashtag chupa Rafa. Hashtag chupa Marco. A gente que tá estreando. Mas beleza, né? Maurício, coisa boa tá aqui. É muito bom tá aqui. Pra quem não conhece, tem gente que não conhece a gente, será? Deve ter. Tem gente? Então, essa aula aberta aí pelo Facebook, né? O pessoal que já conhece a gente, é um prazer ter vocês aí mais uma vez. O pessoal que não conhece a gente, eu sou o professor Maurício, professor de Geografia. Esse é o professor Rubens Oda, dizem que é o melhor professor de Biologia do mundo. Ele participa de Olimpíadas Mundiais de Biologia. Vamos dar aula, né? Vamos dar aula. Meu nome é Rubens Oda, vamos ser amigos? Vamos ser amigos? De Olimpíadas Mundiais de Biologia, o famoso Prof. Oda. Isso, essa parada. Se você ler muito rápido, Prof. Oda, pode complicar aí no jantar de família. Bom, a Mafê é uma moça linda, maravilhosa, letrada, comandador e que se comunica com vocês, né? É responsável pelas mídias, redes sociais, não sei como é que chama isso. Pediu para informar vocês o seguinte. Quer pra falar o que mesmo? Cara. Na aula você ganha 24 horas grátis. Então, assistindo, só de assistir? Só de assistir. Quando é boa? Só de estar assistindo já ganhou. Depende. Então, você está assistindo essa aula, você ganhou um cupom de 24 horas grátis. Como é que faz, Mafia? Cara, entra na... cupom, tá lá, cupom, você vai se inscrever no Descomplica. Quero me inscrever agora, tô aqui, não é isso? Descomplica.com.br. Ó, descomplica.com.br. Assinatura. Ó, e aí você... Descer a tela um pouquinho, deve ter um campo, código promocional. Aí você escreve o que, Oda? Vaza e bola. Como você não é assinante do Descomplica, né, talvez você fique na dúvida. O Vaza é com S, o Vaza é com Z. Como é que é o Vaza? Tá aqui, copia, não vai errar. Tira um print da tela, o Vaza é com Z, Vaza é bola, você ganha 24 horas grátis. Junto. Isso. Sem espaço. Agora, por que bola, né? www.descomplica.com.br/assinatura. Desce um pouquinho e tem lá, coloca aqui o seu promo code e você bota lá, escreve Vaza é bola. Isso, aí você tem que continuar o espaço, vai aparecer Aí você faz lá tudo lá, tá tudo orientando lá, a gente explica tudo direitinho. Mas é R$0 pra gente, significa gratuito. De graça na maioria dos países. E não precisa deixar o número do seu cartão e depois cancelar, né? Porque geralmente tem essa coisa, né? Não. Outro dia, experimente um mês grátis, aí você deixa o número do cartão. E aí depois cancelar é E impossível. aí você nunca mais consegue Não cancelar. haverá essa pegadinha. Não é operadora de telefonia, não é isso. Mas beleza. Maurício, por que a gente vai falar sobre ebola hoje? Então, né? gente, o tema da aula de hoje é o ebola, né? A gente, mais uma vez, aí, saindo na frente, né? Saindo na frente de todo mundo. Não vi ninguém discutir isso ainda mais na perspectiva da geografia com a biologia, né? A gente quer partir, então, essa discussão de uma notícia, de uma manchete que eu peguei hoje, que diz o seguinte: segundo a Organização Mundial da Saúde, a África vive a pior epidemia do vírus ebola, como é que é? Da história. Beleza. Nessa frase, né, a África vive a pior epidemia do vírus ebola da história. Tem algumas coisas, então, que a gente vai começar a falar para introduzir o assunto que a gente vai desenvolver ao longo dessa uma hora que a gente vai estar junto, que vai ser muito legal. Porque qual é a ideia, né, gente? A ideia é que todo mundo vê um monte de notícia aí pelos sites. As notícias, às vezes, elas são desencontradas, você não sabe quais são confiáveis ou não. E aí a gente fez uma compilação, né, de tudo que a gente sabe hoje sobre essa epidemia. E, principalmente, a gente vai estar trazendo para você uma roupagem que é bem vestibular. Que eu acho que é o que todo mundo aí quer também, além de aprender mais sobre ebola, saber, como é que isso aí pode cair no Enem, né? Como é que isso aí pode acabar aparecendo nos vestibulares. Acho que isso é muito importante, né? A gente sempre se preocupa em falar de atualidade, mas dando um enfoque de conteúdo, né? O nosso interesse é que, vamos saber tudo que você quer saber sobre o ebola para conversar com a sua avó no almoço de domingo. Não é isso. O princípio é o que
dentro do que está se falando sobre ebola, é importante a gente desenvolver que conteúdos podem ser abordados para ajudar você na trajetória de estudo para o vestibular. Então foca nisso, tá? Até para evitar, né? Às vezes tem muitas perguntas de curiosidade, então vamos focar no que é importante, no conteúdo que vale mesmo, né? Show de. Foca no ebola. Então, repara, a primeira coisa que a gente tem aqui, pensando em vestibular, pensando no Enem, é epidemia, né? O que é epidemia? Isso já caiu algumas vezes no Enem. Para a gente definir uma epidemia, eu fiz esses gráficos aqui bem feiosos, mas eu acho que fica bem claro para você a diferença de uma epidemia e de uma endemia. Então, foca nisso. Epidemia, pandemia, endemia. O que é uma epidemia? Pô, Maurício acabou de falar. É a pior epidemia de ebola na África de todos os tempos. Ó, epidemia de ebola na África. A epidemia é isso, olha, gente. A epidemia, ela ocorre quando o número de doenças, de indivíduos infectados pela doença, ele é constante ao longo do tempo, porém, em dado momento, há um surto. Há um grande número de casos em um curto período de tempo. Então, um surto local é uma epidemia. Então, eu faria aqui uma setinha, onde isso aqui, ó, seria uma epidemia. Um surto local. E o que hoje todas as autoridades do mundo, os ministérios da saúde, a Organização Mundial de Saúde, o CDC, lá dos Estados Unidos, o que hoje todos se preocupam? Todos se preocupam em evitar que essa epidemia se transforme em uma pandemia, porque a epidemia ela é local, a pandemia é global. Então eu tenho certeza que você tem essa preocupação. Ai, gente, a notícia é que chegou no Brasil. Ai, tem um caso no Rio de Janeiro. A gente até vai discutir isso. E aí, de fato, se a gente tiver um escape da África para outros continentes, com um surto global, a gente pode ter uma pandemia, como foi, por exemplo, o caso da gripe A, que de fato acabou tendo aí alguns casos em vários países do mundo. E você deve se lembrar, foi há poucos anos atrás, que a gente tomou atitudes para tentar conter o avanço dessa doença. Então, deixa eu... A pandemia, então, é quando a epidemia, que era a principal algo de um determinado lugar, se torna algo que atinge um grande número de países. Isso, seria perfeito. Isso, né? É como se a epidemia e a pandemia fossem a mesma coisa, só que a epidemia em um local e a pandemia em uma escala muito maior. Então a África, por exemplo, é um local. Isso. Agora, se o ebola atingisse pessoas na África, na Ásia, na América, perfeito, configuraria uma pandemia, porque saiu do lugar África e passou para vários lugares. Lelê. Entendi? Lelê. Ah, garoto! Toca aqui. Beleza. Fazer isso e... Lelê. E aí aqui embaixo, gente, a gente teria um gráfico de uma doença como, por exemplo, a malária na Amazônia, a febre amarela na Amazônia, em que você tem um número de casos que, repara, ele não é baixo, mas ele é constante ao longo do tempo. N é número de casos? Número de casos. E T, número de doentes, isso, em função do tempo. Então, quando o número de casos ele é constante ao longo do tempo, a gente tem uma endemia. Por exemplo, teve uma época que teve até um furdunço danado em Brasília, porque teve um relatório, não sei se foi do BID, de alguma agência, que falava que no Brasil a corrupção ela é endêmica. Né? E aí os políticos, não, mas não é, o que eles queriam dizer é que, cara, teve o governo A, o governo B, C, D, e sempre teve corrupção no Brasil. Infelizmente, a gente tem que assumir que os casos de corrupção, eles são endêmicos no nosso país, mas aí já é outro papo, aí já é outra história, beleza? Entenderam, então? Epidemia, pandemia e endemia, Lelê, isso aí vai cair no vestibular, com certeza. Virando mais uma folha, e pensando aí no vestibular, pensando no Enem, vamos generalizar. Vamos generalizar. Porque uma coisa que a gente sabe é que às vezes você tem lá uma questão que fala sobre ebola, mas ou ébola, né? Tem gente que chama de ébola, prefere chamar de ébola, que fale sobre ebola, mas na verdade a questão ela não quer, sabe, cobrar uma especificidade sobre o vírus ebola, sobre essa doença. Às vezes a questão, ela traz um texto de apoio que é sobre o ebola, que é a doença que está aí em voga, mas ela pergunta características gerais dos vírus. Então acho que todo mundo tem que estar afiado em relação a essas características, porque, pô, a probabilidade de cair de fato, ela acaba sendo grande. Então pensa aqui junto comigo, pensa com odinha quais são as características que os vírus têm. Cara, uma questão que é super comum é... Sempre cai questão sobre vírus, né? É muito comum, é muito comum. E uma questão que às vezes até o aluno traz mas professor,
o vírus é um ser vivo? Como é que eu posso ter uma relação ecológica com o vírus se o vírus não é ser vivo? Às vezes o aluno preassume, assim, o vírus não é ser vivo. Gente, a biologia discute isso há tanto tempo, e não tem uma resposta, né? Então não vai ser você que vai chegar, não, o vírus não é ser vivo. Não é bem assim. De fato, o vírus, ele é um ser único. Ele tem características únicas. Por quê? Porque ele está ali no limiar, cara. Ele não pode falar que o vírus não é um ser vivo. Não afirma isso. E nem pode afirmar que é. Anotou isso? Anotou dessa dica? Não afirmem que o vírus aí, não é um ser vivo. Twitter, @Descomplica, ó. Pode seguir, @Descomplica, várias dicas tô legais. Te hoje, hein? A gente tá tweetando a aula ao vivo. Ô, maravilha. Show. Lá no Twitter da Descomplica, pegar todas as dicas pra estudar depois. Show. Não, pode interromper à vontade, por isso que estamos aqui, pai bola, dupla de 2. Então, ó, guarda isso que os vírus, eles têm características de seres vivos, mas também têm características de matéria bruta. Eles estão ali no limiar entre a matéria bruta e os seres vivos. Por quê? Vai guardando tudo isso, ó. E aí o Filipão vai estar tweetando rapidinho essas características para vocês. Milhares de tweets para você que está seguindo o @Descomplica. Então, os vírus, eles são acelulares. E aí, repara, Maurício, uma coisa que até o Maurício sabe, até ele sabe, é que a unidade fundamental do ser vivo qual é? A unidade básica. Olha, garoto bom. A unidade fundamental do ser vivo é a célula. Eu sabia, meu, a gente não saiu aí. Lógico. E se os vírus são acelulares, com essa característica, ele não seria um ser vivo, né? Porque, afinal de contas, eles são acelulares. Como eles são acelulares, eles não têm o conjunto de reações químicas inerentes à célula, que é o metabolismo. Então, não ter metabolismo seria uma outra característica da matéria bruta. Agora, ele tem características de seres vivos, como a presença de um ácido nucleico, DNA ou RNA, que armazena informação genética e que acaba permitindo a ele a reprodução, a mutação, a evolução e reprodução, a capacidade de alterar o seu material genético e assim evoluir ao longo do tempo, são características dos seres vivos. Oda, mas se ele não tem célula, onde ele reproduz? Onde ele se multiplica? Ele se multiplica dentro de um organismo vivo. Então, guarda isso, que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Porque para eles se multiplicar, eles têm que invadir alguém. Anotou, né, Felipe? Parasitas intracelulares obrigatórios. Eles têm que invadir alguém. E é até legal falar, porque a gente pensa tanto nos vírus nos atacando, né, como é o caso do Ebola, que às vezes a pessoa ela não se toca, que eles podem atacar outros animais, plantas, bactérias. Quem tem a célula? Perfeito. O que todo mundo é uma célula? É uma célula. Fungos, cara. Pode atacar fungos. É porque você acha que ele é parasita só do homem, mas não é. Inclusive, sabe, alguns vírus como o próprio Ebola, eles podem ter vários hospedeiros distintos. No caso da gripe também, lembra? Teve a gripe suína, a gripe aviária, que acabavam nos preocupando. E é razoavelmente comum essa mudança de hospedeiro, né? A passagem de um hospedeiro a outro. Então isso mostra que são vários os organismos que esses vírus, de fato, eles podem atacar. A gente estava até falando dessa coisa do Ebola, como é que... a gente vai chegar lá, que é bem bacana. Um exemplo disso bem legal, sim. Que é bem bacana. Então, repara, os vírus, ó, só pegando aqui o fio da meada, eles são acelulares, eles, além de acelulares, eles não têm metabolismo próprio, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Gravou isso? Qual foi o primeiro? Acelulares. O segundo qual foi? Não, esse foi o terceiro. Esse não foi o segundo. O primeiro foram acelulares. E o segundo? Não tem metabolismo próprio. Não tem metabolismo próprio. Terceiro? Boa, Filipão. É isso aí. Aí depois disso, né, eu ainda falaria que eles têm uma bioquímica muito simples, onde normalmente eles têm um capsídeo proteico, tá? Com algumas proteínas que são importantes até depois para a gente tentar combatê-los, tá? Um capsídeo proteico. E no interior, um ácido nucleico, que usualmente é DNA ou RNA, embora a gente conheça vírus hoje que tem DNA e RNA, tá? Como citomegalovírus, mas é exceção. Normalmente o vírus tem RNA ou DNA e características que os aproximem dos seres vivos, como eu já tinha dito aqui, são a reprodução, a mutação e a evolução. Então essas são as características que os vírus como um todo têm e que, novamente, é muito comum que você tenha um texto falando sobre uma especificidade, um vírus específico, uma doença específica, os vírus, beleza? Cara, o que eu tenho agora aqui, o Maurício já vai falar, ele deve estar nervoso.
Ih, rapaz, ih, rapaz. Então, o que eu tenho aqui é o chamado grande dogma da biologia celular. O grande dogma da biologia celular é como que a célula armazena e expressa a sua informação genética. Voltamos. Então, beleza, ó. O DNA, ele armazena informação genética quando a gente caiu, né? Mas a gente já levantou. O DNA armazena informação genética e, através da sua autoduplicação, ele garante a hereditariedade. Lelê? Lelê. Vem comigo. Lelê. Beleza. Além disso, o DNA, para se expressar, ele é transcrito em RNA, que vai ser traduzido em proteína. Isso aqui é a transcrição, isso aqui é a tradução. Quando a gente pensa no grande dogma da biologia celular, esse é o grande dogma, olha ali, Maurício, é o grande dogma da biologia celular. O DNA se duplica, garantindo a hereditariedade, autoduplicação, e ele é transcrito em RNA, transcrição, e traduzido em proteína, tradução. Então aqui, duplicação. Autoduplicação. Autoduplicação é o 1. 2 é Transcrição. a transcrição. E o 3, Tradução. a tradução. Gostei Perfeito. disso. Beleza. Por que agora eu tirei a minha mãozinha dali? Porque agora sim eu vou pensar no vírus, tá? Porque o Odinha falou para você que os vírus podem ser de DNA ou de RNA. Quando um vírus é um vírus de DNA, esse vírus de DNA, ao infectar uma célula hospedeira, exemplos de vírus de DNA, o bacteriófago, que ataca bactérias, vírus da herpes, ele é um vírus de DNA, o HPV, que é muito importante, que pode gerar o câncer do colo do útero, é um vírus de DNA. Quando o vírus de DNA, ele ataca a célula-alvo, para ele produzir novos DNAs virais, ele autoduplica o DNA. E para produzir novos capsídeos virais, proteínas virais, ele vai transcrever RNA e traduzir proteínas. Então, o vírus de DNA, ele dentro da célula hospedeira, faz os mesmos processos que a célula faz. Ele autoduplica, transcreve e traduz. Tudo bem? Cara, por muito tempo, os professores de biologia, inclusive o Oda, explicaram para você que quando o vírus é um vírus de RNA, por muito tempo, os professores falaram, vírus de RNA é sinônimo de retrovírus. Isso está errado, tá? Mas por muito tempo os professores falavam isso. Que Vírus de RNA não é sinônimo de retrovírus. Ótimo, valeu mesmo, Maurício. Por quê? Porque os retrovírus, como por exemplo o vírus da AIDS, tá? O HIV e também o HTLV, eles fazem isso aqui. Dá uma olhada aqui, Maurício. Eles são vírus de RNA que fazem uma transcrição ao contrário, uma transcrição reversa. Produzem um molde de DNA e depois transcrevem e traduzem. Então, os retrovírus, como o da AIDS, fazem transcrição reversa, transcrevem e traduzem. Tudo bem? Ué, Oda. Ao invés de ser DNA, RNA e proteína, ele vem primeiro RNA, depois DNA. Isso, depois volta para RNA e para proteína. Perfeito. Tudo. Perfeito. Isso o caso do vírus da AIDS, retrovírus. E aí o vírus está no RNA. Isso, ele só tem RNA, ele guarda RNA no corpúsculo viral. Se viral. o DNA faz isso. Perfeito. Agora, se ele for no RNA, é isso. Então ele faz o molde de DNA. Pô, Maurício entendeu, você está entendendo também. Tá agora fiquei tranquilo. Tá agora fiquei na paz. Tá vendo? Então repara. Então isso aí é como, por exemplo, o vírus da AIDS. Você está rindo de quê? Você entendeu por acaso, Mafia? Lógico, entendeu? Lógico. Vamos fazer o Enem esse ano, e aí? Lógico. E aí? Vamos mandar. Mas aí repara aqui então, rapaz e moçoila, preste atenção no que acontece em outros vírus de RNA, que são chamados vírus RNA replicantes. Quando um vírus é um vírus RNA replicante, Maurício, vou até rabiscar, hein? Quando o vírus é um vírus RNA replicante, ele nunca volta para DNA. Então, quando um vírus é um vírus RNA replicante, que vai ser o caso do nosso ebola, olha aqui o que ele faz, ó. Ele só duplica o RNA e produz proteína. Ele faz replicação de RNA e tradução de proteína, só isso. E para complicar um pouquinho mais, biologia é linda, né, cara? Bonito pra biologia caramba. É linda. Eu amo biologia. Para complicar um pouquinho mais, deixa eu tentar complicar aqui. Existem uns vírus que são RNA mais e os vírus RNA menos, tá? Esses RNA replicantes podem ser RNA mais ou RNA menos. Os RNA mais tem um RNA viral que já atua produzindo a proteína viral. Isso aqui seria um ribossomo da célula.
Então, o RNA positivo, de cadeia positiva, esse próprio RNA do vírus já produz a proteína. Ele já produz direto. Beleza? E aí, exemplo, a gente tem a pneumonia asiática, que é SARS, rinovírus, que é o que causa resfriado, poliomielite, dengue, febre amarela, são exemplos de cadeia positiva. RNA replicante, que o RNA genômico funciona como RNA mensageiro. Então, Filipão, bota isso. RNA+, Botar isso aonde? no Twitter, @descomplica. 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 Só seguir que, irado, você vai ter essas várias dicas. RNA+, tem o RNA genômico funcionando como RNA mensageiro. Olha só, você sabe quantos caracteres tem no Twitter, né? 140, beleza. Então, você, por favor, fale em 140 caracteres Tá bom. que você tem que escrever, tá? E o RNA-, Maurício, atrapalha não, hein? O RNA-, primeiro ele produz um RNA complementar para que aí sim ele funcione como RNA mensageiro. Então, no RNA-, vai ser o RNA-C, o RNA complementar, que funcionará como RNA mensageiro. Então, primeiro ele vai ter uma enzima produzindo esse RNA complementar. E aí, olha que trash, cara. O nome dessa enzima é RNA polimerase dependente de RNA. Ou RNA replicase, eu acho que RNA replicase é melhor. Que vai produzir o molde de RNA, o RNA complementar, que aí sim vai funcionar como RNA mensageiro. E por que eu estou falando isso? Só para fechar. Porque a gente tem sarampo, gripe, raiva e o ebola. O ebola, então, guarda isso. Ó, Felipe, essa é uma boa dica. O ebola é um vírus RNA-. RNA-. Então, é o RNA complementar ao RNA dele, genômico, que funciona como RNA mensageiro. Pelo fato dele ser um vírus RNA-, RNA de cadeia negativa. Tudo bem? Lembrando, né, gente, agora eu vou fazer a Mafê sorrir um pouquinho ali, que se por acaso, eu não tô entendendo o que ele tá falando, esse negócio de RNA, eu confundo tudo. A gente está partindo do pressuposto que você já tem algum conhecimento básico sobre o assunto. Se a gente for explicar cada uma das palavrinhas que a gente está usando aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã e a gente não pode porque o Filipão tem que ir embora para casa cedo hoje. Então, assim, se você não sabe, entra lá, você vai entrar lá, www.descomplica.com.br/assinatura. Aí você roda um pouquinho para baixo da tela, aí tem um lugar lá para você botar o promo code, você bota a frase Vaza é bola, tudo junto. Vaza é bola. Vaza com Z. Gostou, né? Vaza é bola. Gostou, né? Assim. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Sabe por que tá aqui assim? Vaza é bola. Vaza é bola. Não, deixa pra lá. Vaza é bola. Aí você bota. Aí você coloca isso, aí você entra. Aproveita que você tem 24 horas grátis, entra no site e assiste todos os vídeos de biologia do Oda que estão lá. Maurício, mas você acha que tem vídeo gravado de ciclo do vírus RNA negativo? Você acha que tem? Acho. Lógico que tem. Então, beleza. Continuando aqui. Gostou, Mafia? Lindo, né? Valeu, lindo, Mafia? lindo. E, então, só pra dizer, porque aí a gente, eu falo muito. Eu falo muito. Não, gente, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Não, tô acabando. Quando a gente fala de transmissão do ebola, eu acho que está todo mundo preocupado com isso, o ebola preocupa muito a gente, por quê? Porque ele é transmitido por fluidos corpóreos. Fluidos. Então, o Maurício já reparou, tenho certeza, que eu tô dando aula, que eu tô falando e minha barba tá voando. Você já reparou? Eu já reparei. Já reparou? A sorte tem vários perdigotos. Vários perdigotos voando por aqui. Então, repara, através desse spray, desses aerosóis, você pode pegar ebola. Né? O contato, passou a mão numa pessoa viva ou morta, né, Maurício? Você até vai explorar melhor isso. E depois, tu coçou teu olho, coçou uma mucosa qualquer, cara, você pode pegar. Há até indícios que você pode ter até transmissão sexual, cara. Sexual. Até transmissão, sêmen, né? Pois é, pelo sêmen. Sexual. Então, repara que, de fato, é um vírus bastante transmissível. E que é bastante transmissível nem só do homem para o homem. Não é nem só do homem para o homem. Porque, afinal de contas, acredita-se que o ebola ele tenha vindo de um animal para o homem, que seja uma zoonose, e há aí dúvidas se a origem foi em um primata ou se foi em morcegos frugívoros. Então, no ciclo dessa doença, você tem primatas, macacos, tá bom, gente? Como hospedeiros, que podem manifestar sintomas e morrerem de ebola também. E você tem morcegos frugívoros, que são reservatórios. O
O que seria um reservatório? Seria alguém que carrega o vírus, mas que não manifesta os sintomas. Então, talvez, imagine, pô, mas não tem ninguém morrendo de ebola. Como é que esse vírus surge do nada, né? Como é que a doença aparece de repente? Pode ser justamente no contato com esse morcego. E repara, morcego frugívoro. Então, não é nem um morcego que vai chegar lá no teu pescoço e... Oi, gato. Não é isso, né? Mas ele está passando, fluidos corpóreos podem acabar contaminando a pessoa. E eu até comentei com o Maurício, cara, que nessas pesquisas eu descobri que em Bangladesh, ou seja, na Ásia, já foram encontrados anticorpos anti-ebola em morcegos frugívoros locais. Então, se você tem morcegos com anticorpos anti-ebola na Ásia, é possível, embora nunca registrado até hoje, que em algum momento a gente tenha um paciente zero, né, a origem da epidemia na Ásia. Né, mais um motivo aí pra gente se preocupar. Mas e aí, Maurício, pra tu falar um pouco, que agora já tô ficando... Faz a pergunta então pra eu passar a bola pro Maurício. A pergunta do Gabriel Leal. Quando uma pessoa sobrevive ao ebola, essa pessoa se torna imune ao vírus? Lindo! Exatamente, Gabriel Leal. Gabriel. Irada pergunta. Mandou bem. Quando a pessoa ela pega o ebola, ela fica imune ao vírus? Sim. Porém, você tem que tomar só cuidado, né, Gabriel? Que existem várias cepas, várias linhagens do ebola. E aí, não necessariamente, por exemplo, você pegou um ebola Zaire, você vai estar imune ao ebola Congo, né? Porque são 5 tipos, né? Pois é, são 5 tipos, embora um deles seja o Marburg, que pode ser considerado um outro tipo de vírus da mesma família. Mas então, a princípio, se você pegou uma dada linhagem de ebola, produziu anticorpos e sobreviveu, sabe, você pode agradecer bastante a Deus, e aí, além disso, você não deve pegar essa mesma doença novamente. Agora, Maurício vai explicar um pouquinho melhor pra gente, porque, pô, né, tudo isso está acontecendo lá na África. Né, o que é isso? Né? É castigo? É castigo divino? Explica melhor aí pra gente, Tem gente que explica isso, né? Tem gente que justifica dessa forma. Pô, a gente fala muito, né, Matheus? Outra pergunta. Não, eu tô entrando pra despedir, né? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Não, mentira, né? cara. Não, isso é super importante, gente. Agora, existe toda uma questão aí socioeconômica e cultural que ajuda a explicar, não o surgimento, né? Porque eu acho que o surgimento é muito complicado a gente relacionar. Inclusive, os primeiros casos que foram anunciados de ebola na década de 70 foram em países da porção mais central ali da África, no entorno da floresta equatorial, né? O que pode indicar alguma relação em cima do que o Ola estava falando, né? Assim, de onde veio, né? Quem transmitiu? Quem é esse zero, né? Veio do animal? De qual animal? Então, o fato de ter, o primeiro caso estar ali, os primeiros casos estarem em torno da floresta equatorial, já pode ser um indicativo que seja um animal da floresta equatorial. Mas tudo isso, lógico, está se pesquisando para poder se chegar as respostas para essas perguntas. Então, na década de 70, você tem ali na porção mais central os casos registrados de ebola. Depois você tem ali como o Oda falou, né? Epidemia tem aquele pico assim, né? Vem baixinho, dá aquele pico vai lá no alto, o número de casos aumenta pra caramba em determinado lugar e depois desce e aí mantém-se baixo. Foi o que aconteceu na década de 70. Teve uma epidemia que passou a epidemia. E agora voltou a epidemia. A primeira foi em 76. 76. Por que eu lembro? O ano que eu nasci. Você nasceu em 76? Beleza, mas não pô, informação relevante, né? Mas foi mal. Super. As meninas vão descobrir quantos anos você tem agora e vão fazer os cálculos. Beleza. Dá pra casar com você ou não dá. E aí, olha só. Atualmente, os casos registrados, a epidemia, ela não está mais ali na parte central da África. A epidemia, ela atinge principalmente 3 países. Veja bem, eu não falei somente 3 países, eu falei principalmente 3 países, que são Serra Leoa, Guiné e Libéria. Tá? 3 países da porção ocidental da África, né? Se eu fosse desenhar isso aqui, né? Não sei se vai ser possível aqui, mas você vai lembrar que a África tem mais ou menos esse formato, né? E esses países estão aqui, na porção ocidental da África. Gostou, Mafê? Ficou muito ruim a África. Ótimo. Obrigado, Mafê. Love you. Como se deve, né, em cima. Valeu. Então estão aqui, tá? Esses 3 países, né? Tem ali, eles sempre foram limites entre eles. Eles estão localizados na porção ocidental da África, tá? E o 4º país aí que tem alguns casos também anunciados que entraria nesse grupo é a Nigéria. Mas eu queria falar principalmente
de Serra Leoa, Libéria e Guiné, que são 3 países que têm em comum 2 características que muitos outros países africanos também têm. Quais são essas características? Uma, muitas dificuldades socioeconômicas. A população vivendo, muita gente vivendo em precárias condições de vida. Segundo, países que enfrentam ou enfrentaram sérios conflitos, como guerras civis, por exemplo. Tá? Por que é importante a gente entender isso, né? A gente tem aí como exemplo, saiu uma reportagem, acho que foi ontem ou anteontem, dizendo que um dos centros de isolamento do vírus, das pessoas que estavam com vírus ou suspeitas de terem o vírus na Libéria, ele foi invadido por um grupo de pessoas. Essas pessoas que estavam ali isoladas, elas fugiram desse centro de isolamento, quer dizer, aumentando o risco de espalharem a doença pelo país, né? Você isola justamente para evitar o contato com pessoas que não têm o vírus, para que não haja propagação da doença, tentar manter ela sob controle. E por que houve essa invasão? Tá? Houve essa invasão porque foram trazidas pessoas do interior para a capital. Aí você relaciona isso a conflitos existentes entre diferentes porções do território desses países em função da existência de diferentes grupos tribais, né? Grupos étnicos, se é que a gente pode chamar assim, e que historicamente têm rivalidades entre si. Tá? A Libéria passou por longo período de guerra civil, né? Que depois terminou, né, na década de 80, voltou a acontecer. E aí quando a gente fala em conflitos na África, e aí cito o exemplo da Libéria, você vai lembrar de todo aquele processo que você já estudou, para entender essa relação, assim, quer dizer, invadiu grupos guerrilheiros, grupos inimigos. Isso acontece na Libéria. Serra Leoa também passou por guerra civil. E você vai lembrar da presença do colonizador no continente africano, né, que ajuda a explicar a ocorrência desses conflitos. O caso da Libéria, por exemplo, a Libéria ela foi formada, ela surgiu a partir de um grupo de ex-escravos que vieram dos Estados Unidos. Então, quando foi proibido, quando foi abolido o trabalho escravo nos Estados Unidos, havia a questão do que fazer com os ex-escravos para não se tornarem população de rua, como incorporá-los. E grande parte, mas uma parte desses escravos foi mandado para a África, seguindo algo que os britânicos já tinham feito. E tinham feito aonde? Em Serra Leoa. Tá? Os britânicos mandaram ex-escravos para viverem na África, ex-escravos britânicos, que deram origem a Serra Leoa. E os americanos seguiram esse exemplo. Só que quando esses ex-escravos fundaram lá ou ocuparam esse espaço já era ocupado por grupos tribais. E esses americanos que foram morar na África acabaram se apropriando muito mais do desenvolvimento econômico do que os grupos tribais. Consequentemente, mesmo com a Libéria se tornando independente, né, ali no... Eu não vou me lembrar agora exatamente o ano, a 1847, tem uma cola no no chão. Se o Renan descobrir que eu escrevi no chão novo do estúdio, ele me mata. Ele não quer nem pensar, o chão é branquinho e eu anotei essa data, 1847. Ele está olhando, procurando, isso vai dar um problemaço. Então, em 1847, a Libéria se tornou independente. Independente politicamente, né, passa a ter autonomia, porém manteve fortes relações com os Estados Unidos. E esse grupo de ex-americanos que foram morar na Libéria assumiram o comando do país em detrimento dos grupos tribais. E mantiveram o controle do país durante praticamente todo o século XX. E aí, gente, essa história vai ser uma história de presença de empresas americanas que vão explorar minérios, que vão explorar atividade agrícola, até que no final da década de 80, um dos grupos tribais realiza um golpe de Estado e derruba o então presidente que fazia parte desse grupo de ex-americanos, ex-escravos americanos, e esse grupo tribal assume o poder na figura, como é que era o nome do... Samuel Doe. Samuel Doe. E aí passa a adotar uma política de beneficiar o seu grupo tribal em detrimento dos demais. Logicamente, isso gera uma série de conflitos internos, isso só é resolvido com a interferência de organismos internacionais e de outros países. Então a história que eu estou contando muito rapidamente, que é para a gente também não cair muito nessa questão da história da África, é uma história que se passou em vários países africanos. Vários países africanos enfrentam problemas
de conflitos internos, de guerra civil, por conta da maneira com a qual as fronteiras, os limites foram traçados no país. Quer dizer, os colonizadores traçaram o que nós chamamos de limites artificiais, porque não respeitaram as divisões dos grupos tribais existentes ali. E aí esses grupos tribais acabaram, uns grupos subjugados a outros que assumiram o poder, isso gerou divergências, né? Essas divergências foram se acentuando e originou guerra civil. Essa guerra civil ajuda a explicar, inclusive, na Libéria, na Serra Leoa, a destruição da infraestrutura econômica de muitos desses países, que vão enfrentar sérios problemas econômicos. Ajudam a explicar, a guerra, ela explica a situação social ruim. Porque você não tem grana, não arrecada grana, gasta com arma, gasta com guerra e não beneficia, os seus investimentos não beneficiam a melhoria da qualidade de vida da população. Então, o cara, ao invés de comprar e investir em saneamento básico, ele compra armas para derrotar o seu rival, né? E isso acaba fazendo piorar muito as condições de vida da população. Aí a gente entra nessa questão das condições de vida. Por quê? Odinha falou. A transmissão é através de fluidos. Se a gente tem condições socioeconômicas muito precárias, se a gente tem precárias condições de vida, isso se reflete na maneira como as pessoas vivem e moram. Então a gente tem, por exemplo, uma área que hoje está isolada na Libéria, chamada West Point. Você não precisou me lembrar, porque eu lembrei do nome. Mas eu tinha lembrado já que é. Que fica na capital, Monrovia. Que, por sinal, tem esse nome Monrovia em homenagem a James Monroe. Caraca, olha quem chegou para falar de história. Cara, Pelizari! Boa, Peliz, chega aí. Vem explicar a história aqui pra eles. É mentira, mas continua. É um holograma. Era só pra gerar ali, né? Ai, ele veio! Mas deixa pra lá, vai, continua. Ô Filipão, você vê que eu ajudei muito o Oda, você, a registrar o que o Oda falou. Ele não tá ajudando. Eu tô falando muito rápido. Mas não tem problema, que nada disso é importante. Geografia vai. É só ali na Veja. Ou na Vou ficar ligado, vai lá. E aí o que vai acontecer? Você tem em West Point, que é um bairro que tem uma favela, né, grande ali na capital da Libéria, pessoas vivendo em precárias condições. O que eu estou falando de precárias condições? Eu estou falando de uma área em que moram cerca de... qual foi o número? Agora eu não vou me lembrar. Mas em torno de 20 mil pessoas... 22.538. É mais ou menos isso. Em torno de 20 mil pessoas... E que as pessoas não têm banheiro em casa. Tá? São banheiros, pouquíssimas casas têm banheiro. Essa é a realidade que eu estou falando. Tá? As pessoas usam banheiros públicos, que compartilham entre si. Só que esses banheiros públicos, grande parte desses banheiros públicos, eles têm, não vaso centralizado de descarga, e o sistema de esgoto carrega aquilo para uma estação de tratamento, como muitos lugares têm. Ali, os dejetos são deixados em latrinas. Esses dejetos são recolhidos em carrinhos de mão e são levados para serem despejados em rios. Então a gente está falando, esses dejetos, o xixi, o cocô, que carregam, né? Lembra que é através de fluidos que o ebola é transmitido. O que foi? Eu fico feliz. Ele tá mexendo comigo. Eu adoro cocô, mas vai, quando continua. Fala em cocô, olha o tempo. Da dica do Marco pro Enem. Tá? Então essa realidade de precárias condições de vida ajudam, assustam no sentido de do quanto que essa doença pode se propagar em função disso. E além disso, além da questão social ou questão socioeconômica, existe ainda a questão cultural. Você tem, por exemplo, uma parcela considerável da população que é muçulmana. Existe uma tradição de lavar o corpo do morto antes dele ser enterrado. Então você tem a pessoa morta com ebola, o ebola não morreu junto com ela, tá? E quando você lava o corpo do morto, você pode entrar em contato com esses fluidos que acabam contaminando. Quer dizer, a tradição cultural, a realidade socioeconômica ajudam muito a explicar também essa transmissão. Além... O Twitter. A realidade socioeconômica e cultural ajudam a explicar a transmissão do ebola. E a maior letalidade também. E só para encerrar essa questão, essa abordagem mais socioespacial, é legal também ser lembrado do seguinte:
quando esse vírus surgiu, não vou dizer surgiu, né, mas foi descoberto na década de 70, ele se espalhou menos, ou menor velocidade que está se espalhando hoje, porque hoje a infraestrutura de transporte, o desenvolvimento urbano gerou uma infraestrutura de transporte que possibilita maior circulação de pessoas. Você tem, entre esses países, uma certa circulação, uma circulação considerável em termos de meios de transporte, de vias de transporte, porque são lugares importantes em termos de exploração de mineral. Então você tem exploração de minérios como diamante, você tem ali exportação agrícola, que levou a uma necessidade de investir em vias para circulação. Aí você tem vias de circulação, porém os meios de transporte são coletivos. Então as pessoas entram naqueles ônibus superlotados, muitas vezes precários, contaminadas, espirram lá dentro e podem contaminar as pessoas. Então isso ajuda, essa coisa do desenvolvimento urbano aumentou o fluxo de pessoas entre esses lugares e a maneira como esse fluxo se dá ajuda também a explicar a transmissão, o aumento da transmissão da doença. Tá legal? E é isso aí, até me lembra, Maurício, que a gente estava conversando, né, antes aqui da aula, que algumas pessoas falam, ah não, mas o ebola pode ter uma letalidade tão grande, tão grande, tão grande, que não há risco de se espalhar pelo mundo. Hoje isso é besteira, tá bom? Besteira. Eu estava conversando com ele, que de fato, se você pensar no ebola surgindo numa tribo lá no interior da África, as pessoas só naquela tribo, com uma letalidade de até 90 e blau por cento, de fato, dificilmente essas pessoas vão chegar em Nova York. Agora, quando a gente pensa que hoje a gente tem o ebola já em cidades de porte médio e grande, pô, se você pegar alguns... da Libéria. Pois é, você pegar alguns casos de ebola no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, você tem ali, né, um adensamento populacional tão grande que, de fato, você pode ter a circulação do vírus nessas regiões. Então, essa história de que mata muito, como mata muito, ele não vai para frente, não é bem assim, não. Quando você tem áreas densamente povoadas, você pode favorecer, sim, a multiplicação do vírus. No final, o West Point, acabei de olhar na minha colinha aqui, o West Point não tem 20 mil não na favela. Tem 70 mil pessoas vivendo nessas condições que eu acabei de dizer. Boa, Mal. Então, repara, gente, falando até um pouco mais disso, né, a gente sempre está comentando, né, e é o que todo mundo escuta, 90% de mortalidade. Hoje, né, os dados atualizados são cerca de 1.400 mortos para 2.600 casos de pessoas doentes. Eu tenho uma inveja de quem decora o número, cara. Eu não consigo gravar. Eu não precisei de botar conta, tudo mais. Inveja, juro. Ou seja... Meu sonho é decorar a data de nascimento dos filhos. Tô falando sério. 54% de mortalidade é o que a gente tem hoje. E pensando que a gente está tendo, né, os casos acometendo pessoas com realidade socioeconômica, com as questões culturais, como o Maurício acabou de descrever. Então também não é assim, 99% de chance de morrer. Também não é assim, mesmo hoje, né, nessas condições, a gente tem uma letalidade de cerca de 50%. Qual o grande problema também hoje do ebola? É o seu diagnóstico. Fica aqui, né? você falar, pronto. Beleza. É o seu diagnóstico. É lógico, né? Existem meios de diagnosticar o ebola, como, por exemplo, o exame de ELISA. No exame de ELISA, você busca proteínas virais ou anticorpos anti-ebola e também um PCR, uma reação de polimerase em cadeia, em que você busca diretamente o RNA viral. Cara, se falar isso no Brasil já sou estranho, né? Fazer um PCR para diagnosticar, imagina na Libéria, né? Imagina em Serra Leoa. Né? Então, de fato, o diagnóstico ele é muito complicado e muitas vezes os médicos eles fazem o diagnóstico por exclusão. Por quê? Porque os sintomas do ebola, na sua fase inicial, se bobear, eu poderia estar achando que eu estou com ebola. Porque, ó, tô meio que tossindo, com uma dor no corpo, tô sentindo uma moleza. Vaza ebola! Não, mas é isso. Ebola é aquele promo code que você coloca lá no www.descomplica.com.br/assinatura, roda um pouquinho, tem um espacinho, você bota Vaza Ebola com Z tudo junto, que aí você ganha 24 horas grátis para assistir o Oda várias vezes durante essas 24 horas. Você vai fazer a maratona, 24 horas de 24 horas ouvindo esse japonês lindo, de biologia gritando e falando em cocô. Vaza Ebola! Então, repara. O que eu estava dizendo aqui, gente, é que o diagnóstico ele é muito complicado, porque em termos iniciais você tem febre, dor no corpo, dor nas articulações, vômito e náusea. Isso aí pode ser o quê? Isso aí pode ser cólera.
Tá, isso aí pode ser febre amarela, isso aí pode ser malária, isso aí pode ser alguma outra febre hemorrágica, a própria dengue hemorrágica. O que acontece é que, na medida em que o vírus ele vai atacando as suas células-alvo, Filipão, para tuitar, células-alvo do ebola. Quais são as células-alvo do ebola? São as células endoteliais. 140 caracteres. Não, mas aí ele bota vários tweets. Tá. Endoteliais, que são as células que formam os vasos sanguíneos. Além das endoteliais, são os fagócitos, ou seja, células que fagocitam corpos estranhos, células de defesa, tá bom? Também são células-alvo do vírus. O hepatócito, ou seja, a célula do fígado, e células das suprarrenais também, das adrenais. Tudo bem? Então, mais uma vez, endoteliais, fagócitos, hepatócitos e adrenais. Pô, formado em biologia tá mole aí pro Felipe. É mesmo? É. E foi meu aluno no pré-vestibular, cara. Que irado. É isso aí. Irado, Felipe. Mas, continuando aí, vaza, Maurício! Não, vaza é bola. Tu falou uma parada, vaza é bola é promo code. Não, vaza, Maurício. Mas se você quer, entra www.descomplica.com/assinatura e bota lá o promo code vaza é bola, ganha 24 horas de Svensson, conhece o Renato Pelizardi. Olha só. E o Rafael Cunha. Eles são os mais bonitinhos, não são, Mafia? Olha só, gente, eu esqueci de uma coisa que é muito dentro da questão cultural também, da gente lembrar, dentro disso que o Aldo tá falando, que é o seguinte, tem muita gente que acha que o ebola, a doença, é uma maldição. E que os médicos, e grande parte desses médicos são médicos de organizações internacionais, né, que estão capacitados para enfrentar problemas como esse. Mas por que os da Libéria não estão? Porque num lugar onde as pessoas não têm banheiro em casa e os seus dejetos são jogados em rio, você dificilmente tem recursos para investir em uma medicina que forme médicos capazes de enfrentar doenças novas que exigem pesquisa, investimentos em pesquisa. Tá? Não esquece disso. Então, acham que o ebola é uma maldição e que os médicos estrangeiros que trabalham ali, estão ali, na verdade, para roubar os órgãos das pessoas ali depois que morrerem e vender esses órgãos. Então isso dificulta muito, porque as pessoas fogem, elas ficam doentes e ficam em casa e não falam assim, eu estou doente. Não, fica em casa, porque ela acha que aquilo é uma maldição. Então se ela fica comedida por aquela maldição, que a maldição o leve e não trate aquilo ali. A minha avó era assim. Isso explica, isso está relacionado à questão cultural. Também, minha vozinha já morreu, mas minha vozinha era assim. Tô com dor no rim, toma chá de quebra-pedra. Porque quebra-pedra do chão vai quebrar sua pedra do rim. Eu tenho prova. Come miola milanesa. Eu comi, sério, muito miola milanesa. Come miola milanesa. Tu tá comendo miolo de boi, tu vai ficar inteligente igual o boi. Minha avó era meio curandeira, xamã dessa parada. Por que você é tão inteligente? Comer miolo de boi. Comer... O boi. Exatamente. Vai, melhor. Vai lá, continua. Mas continuando. Então repara que, guarda isso também, que a destruição do hepatócito, célula hepática, diminui a produção dos fatores de coagulação sanguínea. E aí, diminuindo a quantidade de fatores de coagulação, você acaba desenvolvendo, né, a fase hemorrágica da doença, que aí já é a fase terminal, em que a pessoa vai sangrar pelo olho, sangrar pela boca, suar sangue, sangrar pela vagina, sangrar pelo ânus, vai sangrar geral. E não vai ser menstruação, porque aí vai ser o quê? Febre hemorrágica decorrente do... Isso é muito bizarro. Aí, Mafia, coloca aí no Google... Não, obrigada. Pessoas contaminadas com ebola e clica em mais. Aí as fotos são, muito feio. As fotos são assustadoras. Beleza. Então, o que o Maurício agora, mais verrugona, assim, na bolha sinistra, e aí o que o Maurício ele vai falar, tá? Que ainda aqui no diagnóstico por exclusão, e depois ele vai virar, que é um ponto importante pro Filipão twittar, que essas doenças que eu comentei aqui, cara, febre amarela, malária, dengue, cólera, são doenças o quê? Negligenciadas. Tá? A malária até tá valendo que tem gente que nem considera mais negligenciada. O que são isso? Que é o problema que o ebola acaba enfrentando também, né? São doenças que afetam países pobres. Países que não têm dinheiro para comprar medicamentos. Pessoas que não gastam dinheiro comprando medicamentos. Então, assim, quando a pessoa não compra o medicamento, o país compra o medicamento para poder fornecer para essas pessoas. Mas quando o país também não tem condições, nem ele compra. Resultado. Você tem que lembrar que todo medicamento ele é resultado de grandes investimentos em pesquisas. Grandes mesmo, assim, são bilhões de dólares investidos para descobrir um remédio que vai ser vendido na farmácia.
Então, quando você investe isso esperando ter o retorno financeiro que isso vai te dar. Como essas doenças afetam principalmente países pobres, a possibilidade de você vender o medicamento para essas doenças é menor. Ou você vai ter que vender barato, ou vai ganhar pouco. Então, os laboratórios, os grandes laboratórios que desenvolvem medicamentos, que são principalmente de países desenvolvidos, eles acabam não investindo em medicamentos para essas doenças, haja visto que a chance de ganhar dinheiro com isso vai ser pequena. Então, essas doenças ficam negligenciadas. E o ebola é um caso que a gente pode incluir aí, porque o ebola, se a gente fala assim, não tem ainda o tratamento, né, para o ebola, que surgiu na década de 70, é porque não interessa. Mas agora passa a interessar. Agora passa a interessar porque atingiu um britânico, atingiu um americano, tá? E aí, não, então pode chegar aqui, então vamos investir nisso daí. Aí pode até pesquisar, que a empresa norte-americana que desenvolveu, né, um tratamento que vem sendo utilizado aí, já foi utilizado em 4 pessoas, os 2 norte-americanos que foram curados, teve um padre espanhol que não conseguiu resistir e teve agora um médico liberiano que também não conseguiu resistir. As ações da empresa em uma semana subiram 11%. Então repara que hoje vale a pena investir, né? Então com certeza você tem esse jogo político econômico tem aí. Tem muitos filmes até que mostram essa questão, né? Como é que você... O Jardineiro Fiel. Muito bacana. Muito bom, muito bom. Então, falando sobre tratamento, em alguns sites você vai encontrar não há um tratamento para o ebola. Na verdade, os tratamentos que estão sendo feitos hoje são tratamentos experimentais, né? E aí até uma crítica. Pô, por que você tem que demorar tanto para liberar um medicamento e aí quando tem assim, né, na iminência de uma pandemia, você acaba liberando tudo, né? Então há uma crítica, mas as críticas sempre vão existir. Né? Eu estava conversando até com mamãe, Maurício conhece mamãe. Eu sorria, porque assim, eu falei, mamãe, pensa numa pessoa fenomenal. Mamãe. Então, mamãe que ajudou a escrever. É a melhor pessoa de biologia do mundo. Já falei isso aqui pra vocês votarem com a melhor pessoa de biologia do mundo. Vai aparecer a foto roda, bota aqui imagens. Mas a mãe dele é melhor ainda. Valeu, obrigado. Mamãe é sinistra. Não, ela não tá nessa categoria melhor do mundo. Ela tá acima disso. Pois é, a mamãe trabalha na ONU, trabalha na Fiocruz. Isso não é sacanagem. E ela foi uma das que ajudou a escrever a cartilha do Ministério da Saúde agora para contenção do ebola. E aí tava até com... Cadê o teu ebola de pelúcia? Eu não trouxe. Eu procurei e não achei. Mas tudo bem. Ele tem um ebola de pelúcia. Acredita nisso, Mafê? Que mamãe me deu. Mamãe me deu. Mas eu não achei. E aí a história que a mamãe estava comentando, eu achei bem legal até a discussão, assim. Que tem muita gente criticando, mas você vê, né? Que tá lá na África um monte de gente morrendo, e aí pegam os tratamentos e fazem os tratamentos com as pessoas nos Estados Unidos, os tratamentos com as pessoas lá na Europa, né? E aí muita gente critica, por que não pega então esse medicamento e leva lá para a África? E aí a mamãe até falou, se fosse feito o contrário, o resultado... Para de ficar, é que eles estão olhando as fotos, cara. Você tá me espancando aqui. Eu tô vendo. O ebola, ele me mostrou, cara. É horrível. Ele te mostrou o ebola ou a pessoa? Não, a pessoa, lógico. O ebola ele não mostrou. Não mostrou. O ebola é um vírus acelular. Vocês não precisam ver coisa ruim na vida. Faz assim, joga no Google, pônei arco-íris. É isso que dá pra ver hoje à noite. Que beleza, hein? Que beleza. Mas então, continuando. Só porque, fechando aqui o bate-papo com a mamãe, que tem a ver, porque o questionamento que ela botou foi, muita gente critica o fato de você ter lá as pessoas brancas, norte-americanas, europeias, com toda a estrutura recebendo tratamentos africanos, não. Mas se fosse o contrário, também haveria crítica. Se você pegasse esses medicamentos em fase de teste e levasse para aplicar na África, ia ter muita gente falando, mas estão testando o medicamento, estão usando africanos de cobaia, né? Então, de fato, é muito complicado discutir sobre isso. Agora, quais são os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje, né? Todos eles, novamente, em fase de teste, mas que mostram, todos eles, algum resultado positivo em relação ao combate ao ebola. A gente tem transfusão de sangue, que foi a pergunta que foi feita aí. Né? Você pode fazer a transfusão, extrair o soro de um paciente que já foi infectado, e aí, a partir desse soro, você obtém anticorpos ante aquela variante do ebola. Isso aí já foi feito entre macacos e deu super certo, conseguiu curar o ebola em macacos. E, normalmente, você tem até um tratamento conjugado, transfusão e vacinação com adenovírus. Explicando. Quando você vacina com o adenovírus, tá? Que é um vírus que é bem light, tá? Que gera infecções nas vias aéreas, mas bem light, o adenovírus ele aumenta
a proliferação de algumas células de defesa e, consequentemente, acaba aumentando a sua imunidade. Ele aumenta a produção de uma citocina, que é o chamado interferon A, que aumenta a imunidade da pessoa. E aí, quando você junta um soro anti-ebola mais aumento de imunidade, você consegue fazer com que essa pessoa reaja contra o vírus do ebola, aumentando a sua probabilidade de sobrevivência. Então, esses dois tratamentos, você pode até pesquisar aí, você vai ver que muitas vezes eles são feitos de forma conjugada. ZMapp. Esse aqui é o que está sendo mais falado, né, e testado por aí. Pensou em WhatsApp. Eu tenho que dizer ZMapp. ZMapp, vai. verdade, não. ZMapp. Vazebola isso. Vacilo isso. ZMapp. O ZMapp é o da indústria norte-americana que desenvolveu anticorpos monoclonais. O que são anticorpos monoclonais? São anticorpos que agem sobre um antígeno específico do vírus. Agem só sobre um antígeno. E eles usam ali, administram 3 anticorpos monoclonais que vão agir sobre antígenos específicos para tentar facilitar o combate ao vírus também, beleza? O TKM Ebola. O TKM Ebola, cara, é o mais irado, cara, uma tecnologia super irada, que é o Small Interference RNA. Small Interference RNA. O que é isso? É um RNA de interferência piquichuchinho. Porque o RNA, ele tem uma fita simples. CGAUUA. Isso aqui é um RNA de fita simples, beleza? O que seria um pequeno RNA de interferência? Seria um segmento de RNA que parei... Pode desenhar embaixo? Embaixo aqui? Beleza. Mais grosso também. Você quer o quê, Renan? Não sei se eu tenho aqui, não. Então, ó, tem um RNA aqui que é CGAUC. Melhorou, Renan? Melhorou? Mais ou menos, né? E aí, você vai botar um RNA que vai parear com o RNA do ebola. Que vai ser aqui, ó, GCU e só um pedacinho pequeno. Lógico que não tão pequeno quanto esse aqui. Por quê? Porque quando ele pareia no RNA do ebola, ele vai inibir a duplicação desse RNA ou vai inibir a síntese de proteínas. Então, as células infectadas com o RNA do ebola, ao receberem esse RNA de interferência que vai fazer essa fita dupla, ela acaba diminuindo a multiplicação do vírus. Novamente, dando tempo para que você combata esse vírus, aumentando a sua sobrevivência. Beleza? Então, é uma tecnologia de engenharia genética super recente e que foi desenvolvida já há um certo tempo, há 20, 30 anos, mas que agora vem sendo aplicada para tentar combater o ebola. E, por fim, isso aqui, olha só, hein? Como é que a gente está atualizado, hein? Nem. Isso aqui saiu hoje. Você vai ver nos sites hoje, que é um medicamento... Colega? Nem. Então, esse medicamento aqui, ele hoje foi divulgado que está sendo testado agora, disponibilizado pelos japoneses, tá? Que desenvolveram esse medicamento para combater o vírus da gripe A, mas lembra, o vírus da gripe A também é RNA-, também é RNA de cadeia negativa, assim como o ebola, e que aparentemente ele vai ter sucesso no combate ao ebola também, que é um vírus que inibe a tal RNA polimerase dependente de RNA, que é a RNA replicase. E aí, como inibe essa enzima do vírus, inibe a multiplicação viral. E aí eu até comentei com o Mal, irado. Sabe quem que desenvolveu isso aqui? Propaganda de japonês, esse japonês. Quem desenvolveu isso aí foi a Fujifilm. Não, foi a Fuji. Irado. Fujifilm Holding. O que é uma holding? Não tem máquina fotográfica digital Fuji. Aí. Bom, o que é uma holding, Maurício? Então, gente, aí a gente brincou, então a gente entra e fala de hold, a gente assim, se der tempo, ó, já estourou o tempo aqui já há muito tempo. E aí, assim, o que é uma holding? A holding seria aquela empresa que atua, né? Tem uma controladora e atua em diversos setores. Então, a Fuji atua no ramo de filmes, câmeras fotográficas
e atua também no ramo de medicamentos. Biotecnologia, A gente medicamentos, tem olha que irado, como a né? Mitsubishi, por exemplo, que faz desde caneta Mitsubishi até carro Mitsubishi, né? Motocicletas e etc. Então, você tem uma empresa que tem uma controladora e atua em diversos setores. Isso é uma holding. Isso já caiu em prova de vestibular, o conceito de holding. Fala, gato. E aí, pra gente caminhar aí pro finalzinho da nossa aula, né? Você poder ir descansar, porque amanhã, de manhã cedo, você tem aula. Amanhã de manhã cedo é com o Renato ou com o Hansen? Eu não sei. É. Não Só o sei. calendário, sabe? Só o calendário. Se você entrar www.descomplica.com.br/calendário, tem lá o calendário, e aí aproveita que você entrou no www.descomplica.com.br/assinatura, colocou lá o promo code Vaza Ebola. Ele tem cara de ebola. Bota ebola e clica na imagem. É o Odinho, olha aqui o ebola dele. E aí você coloca Vaza Ebola com Z, né? Tudo junto. Você ganha 24 horas grátis. Aí amanhã de manhã, pode já aproveitar? Amanhã de manhã cedo. A gente vai terminar a aula já pra você descansar. Amanhã de manhã cedo você assiste a aula. Vai ser ou de geografia, com o Cláudio Hansen, ou de história. 9 da manhã, de 9 às 10h30. 9 às 10h30 da manhã. Impacto econômico. E aí, olha só. O ebola causa impactos econômicos. Né? Por que ele causa impactos econômicos? Ele causa impactos econômicos nos países afetados. Primeiro porque está afetando a circulação de pessoas e, consequentemente, de mercadorias. Tá? Então, você tem estradas bloqueadas, estradas fechadas e a circulação em algumas áreas sendo restringidas. Tá? E aí, onde não passam pessoas, também não passam mercadorias. Causa impactos econômicos por quê? Dentro desses países afetados, existem grupos, existem filiais de grandes empresas de outros países, né? Você tem aí empresas americanas, empresas inglesas que fazem extração de minério nesses países, né? Principalmente ali na Libéria, em Serra Leoa também tem, Guiné tem muito diamante, e que suspenderam atividades por enquanto e trouxeram a Vale do Rio Doce, não é mais Vale do Rio Doce, é só Vale agora. A Vale trouxe de volta alguns que estavam trabalhando na região. Tá? Então, suspenderam a extração de minérios, né? Suspenderam atividades econômicas, trouxeram muitos profissionais de volta com medo de que fossem contaminados. Fora isso, gente, essa é a época do plantio para a agricultura. Então, isso também afetou a atividade agrícola. O plantio ele não foi feito em muitos lugares. Então, a coisa das restrições impostas e a preocupação por parte dos grupos estrangeiros que investem em atividades produtivas na região tem gerado, tem sido prejudicada pelo vírus ebola, piorando ainda mais a situação desses países que dependem dessas atividades, que as economias dependem dessas atividades. E aí, com isso, as organizações internacionais estão começando a mandar ajuda. Porque aí você pensa, né? O alimento já é escasso, é caro, as pessoas passam fome. Se você vai produzir menos alimentos na região, você aumenta ainda mais o problema, porque menos alimentos significa alimentos ainda mais caros, diminui ainda mais a possibilidade de quem já não tinha de ter acesso ao alimento. Então podem aumentar os casos de fome, os estados, né, esses países, esses governos podem ter uma arrecadação menor e aí comprometer alguns investimentos necessários, e aí os organismos internacionais estão enviando ajuda para tentar amenizar a situação, ajuda financeira, ajuda em termos de alimentos também. Ok? É bola. Bom, gente, pra gente poder... Mas para a gente também poder fechar, antes dessas perguntas, só fechar aqui a nossa linha de raciocínio. É muito comum, né? Pô, professor de biologia, volta e meia, o pessoal vê, a gente tem que se preocupar. É óbvio que a gente se preocupa, porque a letalidade é alta, né? É um vírus que é altamente transmissível. Eu queria citar aqui alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui na minha colinha. Ó, a Caterpillar, ela, que é uma fábrica de máquinas e motores, retirou funcionários da Libéria. A Canadian Overseas Petroleum, que é canadense, suspendeu um projeto de perfuração. A British Airways cancelou voos para a região. Aliás, vários voos para ali foram suspensos, tá? Você tem aí companhias aéreas, inclusive africanas, prejudicadas, seriamente prejudicadas, com risco de entrar em falência por conta disso. Você tem a australiana Tawana Research, de minério de ferro, suspendeu
todas as atividades de campo não essenciais na Libéria, mandando trabalhadores para casa. A ExxonMobil e Chevron aguardam para ver se as autoridades de saúde serão capazes de conter o perigo. E a maior siderúrgica do mundo, ArcelorMittal, suspendeu o trabalho em suas minas de minério de ferro na Libéria, após alguns de seus funcionários terem sido retirados. Tá? Esses são alguns exemplos de companhias. Se mostra como é que as companhias estrangeiras estão ali, né, sugando sangue, né, explorando as riquezas desses países. Alguns exemplos de como as atividades econômicas estão sendo prejudicadas. Fora isso, os bancos reduziram seu horário de funcionamento para 2 horas, para reduzir o contato com o cliente. Tá? Então, os bancos estão funcionando, a atividade econômica tem sido seriamente comprometida. Mas vai lá. Então, gente, fechando aqui a minha linha de raciocínio alta transmissão, alta letalidade, fato. Só que hoje, gente, não há nenhum caso confirmado no Brasil. 0 casos confirmados no Brasil. E hoje, em 2014, a estimativa é cerca de 300 mil pessoas vão morrer no Brasil de problemas cardiovasculares. Cerca de 100 mil pessoas vão morrer no Brasil por problemas respiratórios. Podem estar associados ao tabagismo, por exemplo, pode ser gripe, pneumonia. Cerca de 50 mil vão morrer de acidente de trânsito. Então, olha só, a gente está preocupado com uma coisa que não tem um caso ainda confirmado no Brasil. Sabe? Morre muito mais gente de gripe, com certeza, do que no Brasil do que de ebola no mundo. Tá? É para se preocupar? Mas não é para ter medo do novo e falar, não, acabou, é o apocalipse zumbi. Beleza? Então, a gente está atento e eu acho que as autoridades também estão atentas para conseguir, então, controlar esse surto de ebola. Ou seja, o ebola te preocupa só por causa do vestibular. Vai, fala, Mafê. Bora. Pergunta do Paulo Lima. Paulo Lima. A gente pode, com o tempo, ficar imune a esses tratamentos? Sempre, né? Novamente, uma característica do vírus, Paulo, é a capacidade de mutação, né? Capacidade de mutação. Não dá para falar que ele vai ficar imune, mas sempre há a possibilidade de ter uma nova linhagem que seja resistente a um ou outro tratamento. Mas é por isso que você vai ter o desenvolvimento médico-tecnológico paralelo, ou o desejado é sempre à frente desse mecanismo de evolução viral. Show. Próximo. Manda uma ver. Próxima pergunta da Açucena Med. Açucena O vírus Med. ebola só é transmitido quando a doença está avançada ou no começo? Pois é. A transmissão do ebola ocorre mais quando a doença já está mais avançada. Mas a gente não pode falar que no início ele não é transmitido, não. Pergunta do Zuzu. Em que partes do Brasil seria mais propícia a propagação do ebola? Ótima pergunta. Quer que eu fale ou você fala? Não, você pode. Meio misturada, né? Não, mas é meio misturada por quê? Estima-se que principalmente... Não, é difícil, né? Mas que principalmente, óbvio, estados que recebam voos diretamente da África e portos, né? Porque a gente está tendo, né, essa movimentação de migração da África para o Brasil, é uma outra questão de geografia importante, né? Esses atrativos do Brasil para os imigrantes que estão chegando aqui, muitos deles vêm da África, então essas cidades portuárias, bem como os aeroportos que recebem voos diretamente da África, estão mais sujeitos aos surtos. E aí, assim, espalhar também nos lugares onde as condições sanitárias são piores também, né? Eu vou fazer 2 perguntas, vocês decidem se vocês falam ou não. Beleza. É sobre AIDS. Estão perguntando qual a diferença entre... O Matheus está perguntando a diferença entre o vírus da AIDS e do ebola. E se o surto de ebola também pode ser comparado com o surto de AIDS na década de 80. Sim. Joguei no... Não, primeiro foi diferença do vírus da AIDS e o vírus da ebola. Eu sou o O, ela é a Mafê. A diferença é essa. Entendeu? Um vírus é um vírus, outro vírus é outro vírus. Embora os dois sejam vírus de RNA, o vírus da AIDS, como eu falei, que é o HIV, ele tem a transcrição reversa, é um retrovírus, enquanto que o vírus do ebola é um RNA de cadeia negativa, um RNA replicante. São vírus diferentes, que atacam células diferentes e que têm, etimologias completamente diferentes nas pessoas. Então, é totalmente diferente. E se o surto pode ser comparado, eu acho que agora não, né? Até o momento não. Não sei qual é a opinião do Maurício, vou dar a minha opinião, porque até o momento a gente tem concentrações, né, em algumas cidades, em alguns países. É um vírus que é muito letal, que é diferente do caso do vírus da AIDS, né? E no caso do vírus da AIDS, até devido à sua baixa letalidade, mesmo no início da doença, isso acabou favorecendo muito a disseminação do vírus e a configuração de uma pandemia. Fato que hoje, né, no caso do ebola, isso não ocorreu. Isso que ele falou é muito importante. Isso que ele falou é muito importante.
E deixa eu até falar porque é Tem a importante. questão do desconhecimento também, né? Eu acho que assim, hoje a gente vive numa sociedade assim, mas nem todo mundo tem acesso ao conhecimento, à informação, mas os fluxos de pessoas são tão maiores assim que as pessoas que têm informação acabam chegando e propagando essa informação quando você tem casos muito graves, eu acho, né? O HIV, ele vive era um momento em que o preconceito era muito maior, onde as pessoas não tinham acesso à informação como tem hoje. Então, assim, era difícil você mapear, você identificar, você criar barreiras como hoje existe, né, Oda? Eu acho que isso também ajuda muito a explicar. E aí só uma questão interessante. Tem um jogo que acho que tem para Android, para iOS, que é chamado Plague Inc. É esse que você está pensando aí? Já tô no estágio bilar. Aí, viu? Plague Inc. Nesse jogo Plague Inc, tu conhece, não? Não. Você cria... Pô, bacana, olha, pô, merchan, hein? O Plague Inc, Não, você... não propaganda pra eles, não. Não, mas em resumo, você escolhe características do patógeno, pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, um prion, e seu objetivo é acabar com a humanidade, exterminar a raça humana. E uma das características lá no Plague Inc é essa, que normalmente um vírus que é muito letal, tudo bem, pode acabar exterminando mais rápido. Porém, as autoridades, as nações, elas mais rapidamente vão tentar combater esse vírus. Se você lança um vírus como esse, sabe, em pequenas cidadezinhas, em tribos, etc., pô, demora mais para ser combatido, mas demora mais para se espalhar. Se você joga em Nova York, em São Paulo, pô, espalha mais rápido, mas é mais rapidamente combatido. Então, tá bastante consonante com as coisas que a gente está falando aqui. O jogo é pra celular, tá? Açucena. Beleza, Mafia? Deu? Tá satisfeita? Foi legal a Valeu ou não aula? valeu? Você gostou? Conversando sobre esse jogo Porra, ontem, maneiro. eu e o Felipe me mostrou, e o Felipe, biólogo que já tá aí exterminando a raça humana no celular. Terminei umas 5 vezes de ontem pra hoje. Maneiro. Legal. Aí, Gente, gostaram? Simular quem quiser e for nerd o suficiente, simula a dissipação do ebola, vamos ver no que dá. Fala aí que você é o ebola, bota as formas de transmissão e contágio. Maneiro. Vai ser maneiro pra estudar. Bacana. Mafia satisfeita? Tô muito satisfeita. Pessoal, Filipão gostou? satisfeito? Renan satisfeito? Que bom. Então, galera, Renan, que tal o estúdio novo? Deu certo? Deu certo o estúdio novo? bonito, né? Tá feliz? Gente, eu queria dizer a você o seguinte, o estúdio novo é bacana, é bonito. Falta uma coisa aqui ainda, esse projeto, tudo idealizado pelo grande Renan, tá? O Renan é o autor da coisa linda, Dolinho. né? Ele é demais. E eu queria lembrar, assim, antes de encerrar, né, duas coisas, assim, tem duas coisas que eu queria chamar a atenção sobre o que a gente falou hoje aqui. A primeira coisa é que, ao mesmo tempo que a gente está falando que não desenvolveram medicamentos para combater o ebola, porque é uma das doenças negligenciadas, como é a malária, como é a leishmaniose, né, que a gente chama de lepra. Não. Não, leishmaniose não. Hanseníase, que é Hanseníase lepra, desculpa. Eu confundi. Eu vi que eu olhei para você. A hanseníase que a gente chama de lepra. É porque eu me lembrei hoje de um... É porque a leishmaniose também... Maurício, olha a hora, rápido, vai. Eu li um texto hoje que fala que o ebola é a lepra do século XXI. Tá? Porque também tinha uma situação muito semelhante, atingia a América Latina, lugares pobres, então você não tinha medicamento, né? As pessoas morriam por causa disso. Ao mesmo tempo que você tem essa situação, você tem aí, eu ontem li uma reportagem de que a indústria farmacêutica, ela arrecada trilhões de dólares vendendo remédio para TDAH, que as pessoas nem sabem se tem, hoje em dia todo mundo é diagnosticado como TDAH, né? Eu não gosto de falar da Ritalina, né? Como é que essa lógica do capital acaba norteando, né? As coisas impondo doenças, medicamento para quem muitas vezes não precisa e ao mesmo tempo quem precisa não tem acesso. Então essa é uma primeira coisa que eu queria falar. E a segunda coisa é que vocês lembrassem o seguinte, a gente está falando aí de 1.000 e poucas pessoas que morreram até agora com a ebola, 2.000 e poucas pessoas que morreram por conta que contraíram a doença, né? Que foram comprovadas até agora. E a gente esquece, porque o jornal não chama atenção para isso, do número de pessoas que morrem todos os dias em vários países africanos por conta dos conflitos que ainda existem, né? Quantas pessoas morrem por causa disso e ninguém chama atenção, ninguém manda comissões ou faz o esforço que se faz por conta do ebola para que esses conflitos deixem de acontecer e para que milhares de pessoas deixem de morrer por dia em alguns lugares. Tá? Então é pensar nisso também, para a gente pensar de que forma a gente pode usar o nosso conhecimento, o que a gente escuta, o que a gente estuda, para poder transformar o mundo num mundo melhor, para a gente viver. Tá bom? Gente,
Foi um prazer Valeu, estar com galera. vocês. Abraçaço. Muito obrigado. Filipão, Até mais. valeu pela parceria sempre aí com a gente. Show, Mafia, Renanzinho. Ótimo, Tchau, Renan. tchau. Gente, Vai, bola! Rodinha, amei fazer com você, viu? Valeu. Valeu. Obrigado. Vai, bola, vai, bola.